É nosso convidado, o Vítor Gil, presidente da Sociedade Portuguesa de Cardiologia. Muito boa noite. Começo-lhe por lhe perguntar se lhe parece que há uma consciência de que os doentes cardíacos são doentes de risco nesta pandemia. Boa noite. Eu penso que há alguma consciência, mas talvez não tanta consciência quanto devia haver. Efetivamente, os dados que conhecemos são dados derivados, sobretudo, dos primeiros doentes chineses a serem infectados, e há uma série de cerca de 45 mil casos publicados de doentes confirmados, em que os doentes com doença cardiovascular tinham um risco de mortalidade de 10,5%. Ora, esse risco só é ultrapassado pelo risco que existe em pessoas com mais de 80 anos. Foi de 15%. Mas, por exemplo, no grupo etário de 70 a 80 anos, o risco foi mais baixo. E, portanto, depois vem uma série de outras situações, como a diabetes, como a hipertensão, como as doenças respiratórias e o cancro, que em conjunto têm mortalidades entre os 6% e os 8%. Portanto, as doenças cardiovasculares constituem um risco muito especial. E não nos podemos esquecer que há o risco cruzado, ou seja, muitas pessoas idosas são também portadoras de doença cardiovascular. Mas preocupa-nos também as pessoas que têm doença cardiovascular sem ter idade muito avançada. Porque, repare, nas pessoas idosas é relativamente fácil isolá-las, são pessoas reformadas, são pessoas, muitas delas, em lares. Agora, há pessoas com doenças cardiovasculares graves que estão no ativo e não têm necessariamente critérios para estar de baixa. E, no entanto, nós recomendamos que essas pessoas se mantenham com o afastamento social o mais rigoroso possível e, em alguns casos, idealmente em isolamento quase, porque são pessoas de risco muito elevado. Ora, ou seja, doutor Vítor Gil, só para que fique claro, sendo que os problemas cardíacos, como referiu, são transversais a várias faixas etárias, mas estamos constantemente a repetir a mensagem de que os mais novos não são doentes de risco para a Covid-19, é errado fazê-lo ou não? Não, não é bem assim. Os mais novos, se forem também portadores de doença cardíaca, e doença cardíaca aqui falamos de insuficiência cardíaca, de pessoas que já tiveram infartos, e há pessoas com 40 e 50 anos que tiveram infartos e ficaram com a função ventricular diminuída, todas essas pessoas são pessoas, outros que têm doenças valvulares ou doenças do músculo cardíaco, podem ser mais novos, mas estão em risco. Portanto, os doentes cardíacos, com doenças cardíacas crónicas significativas, constituem também um grupo de risco especial. Independentemente da idade que tenham. Pedi-lhe também para que deixasse precisamente algumas recomendações aos doentes cardíacos neste momento. Bom, recomendações em cima de tudo, nós temos vindo a fazer uma reflexão diária acerca das informações que dispomos e estamos muito preocupados com a situação. É evidente que estamos todos muito focados nesta epidemia, nesta pandemia, e todos muito, muito preocupados em tentar vencê-la, sem dúvida. Mas não nos podemos esquecer que as pessoas doentes continuam a ser doentes apesar da pandemia. E nós, se temos um doente que não morre de coronavírus, facilmente morre da patologia que tem, isso não é uma boa solução. E nós estamos preocupados porque tem havido uma clara diminuição do número de intervenções coronárias em fase aguda de infarto, porque nos chegam menos doentes. Eu tenho aqui dados do nosso registro que mantemos da nossa Associação de Cardiologia de Intervenção e sabemos que no período entre 1 a 23 de março houve uma diminuição de 26% a nível do país do número de intervenções em infartos de miocárdio em fase aguda e que num período ainda mais curto de tempo, que foi entre 15 a 23, essa diminuição foi de 45%. Portanto, muito importante as pessoas manterem-se em casa, mas quem tenha sintomas sugestivos de infarto, a tal dor no peito que passamos a vida a anunciar, essas pessoas têm que procurar os hospitais e os serviços de urgência, ativar o 112 e as vias verdes e também as vias do AVC têm que continuar a funcionar. As pessoas com patologias crónicas e com patologias agudas não podem deixar de ser tratadas apesar de haver uma epidemia. Porque a mortalidade de muitas doenças cardiovasculares é maior do que a mortalidade desta epidemia. Mas parece-lhe, tendo em conta tudo o que se está a passar e tendo em conta que temos o Serviço Nacional de Saúde atualmente praticamente só focado nesta pandemia, corremos o risco desses doentes acabarem por ser negligenciados? Repare,
tal como aconteceu nos IPOs e bem, que se decidiu manter os IPOs a tratar doentes oncológicos, e eu concordo inteiramente com essa medida, tem que continuar a haver corredores para tratamento de situações que por si só têm mortalidade alta e para as quais nós temos solução. O tratamento do infarto na fase aguda é uma situação para a qual nós temos solução. Conseguimos atualmente ter taxas de mortalidade baixíssimas e temos muito medo que vão aumentar muito quando os doentes apareçam mais tarde, em piores condições e já com situações muito mais graves. Portanto, nós não podemos, e isto é um esforço tremendo. Claro que nós temos aqui que inventar recursos e energias e mobilizar todos os recursos possíveis, mas temos que manter corredores para tratamento dos doentes com patologias graves, que continuam a tê-las, que continuam a ter complicações e que atualmente temos a sensação de que estão numa fase de retração tal que vão chegar depois aos serviços em fases muito piores. Essa é uma preocupação muito grande que temos. Ainda há 2 dias eu tive essa consciência num doente cuja família me telefonou, o doente não queria ir ao serviço de urgência, foi até aconselhado a que não fosse ao serviço de urgência. De facto ele não tinha Covid, não tinha o vírus, mas tinha uma situação que é uma situação que iria conduzir a uma mortalidade quase inevitável se não fosse depois operado. É preciso muito cuidado com essas situações. Doutor Vítor Gil, muito obrigada pelos alertas que nos deixou, de facto muito importantes neste Jornal da Meia-Noite.